Paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Eu tenho a palavra de Deus aqui para compartilhar com vocês. Essa palavra está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você já ouviu dizer de uma pessoa que foi arrebatada? Ou você presenciou essa cena dentro de uma igreja? Ou talvez você já ouviu falar sobre isso? Você também já deve ter ouvido ou passado por essa situação de uma pessoa chegar até você, um crente, e dizer que Deus mandou dar um recado para você. Já aconteceu isso com você? Comigo já. É interessante que o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho, ele dá uma ordem para cada um de nós, os cristãos, de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E pregar o Evangelho é repetir a Bíblia Sagrada. Pregar o Evangelho é repetir o que está escrito, repetir as palavras de Jesus e dos seus apóstolos. Isso é pregar o Evangelho, é falar do Senhor. Não falar nada da minha mente, do meu coração, mas falar aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz para falar. Mas a gente sabe que tem isso. E você notou nesse texto que a gente acabou de ler, do profeta Isaías, em que ele tem a visão do trono de Deus, e serafins estão voando diante do trono de Deus. E esses serafins, eles ficam o tempo todo clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E você observou quando a gente leu que esses serafins, eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. E você sabe por que eles cobrem o rosto, os olhos? Porque se eles descobrirem o rosto para olharem para o Senhor diretamente, para o Deus Todo-Poderoso, a santidade do Senhor é tão grande que eles caem fulminados. Por isso eles devem cobrir o rosto. E isso me faz lembrar do que acontece com Moisés, quando pede para ver o Senhor no Monte Sinai, e o Senhor passa numa sombra e ele vê a sombra do Senhor pelas costas. Porque se ele olhasse diretamente para o Senhor, ele ia cair fulminado pela santidade de Deus. Agora para pensar. Como que uma pessoa no dia de hoje, por mais consagrada que essa pessoa seja, por mais dedicada à palavra do Senhor ela seja, por mais fiel ao Evangelho que ela seja, ainda assim ela não é superior a Moisés? Muitas vezes já parei para pensar e falar comigo mesmo: eu acho que eu não sou nem crente, nem cristão eu sou, porque essas pessoas vivem indo no céu e falando com o Senhor. Mas a gente acabou de ler na palavra de Deus que os anjos do Senhor, que são santos, estão diante do trono de Deus, e eles são santos, eles não têm pecado. E se eles olharem diretamente para o Senhor, eles caem fulminados por causa da santidade de Deus. Como um homem pecador, uma mulher pecadora, vai tantas vezes à presença de Deus? Como Deus fala tão diretamente com essas pessoas, se revela tanto a essas pessoas? Não estou dizendo que não exista revelação nos dias de hoje. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas a principal revelação é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso para você? Para te alertar. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa que para você no meio da rua e começa a profetizar, dizendo que Deus mandou falar isso ou aquilo, dizendo que Deus mandou falar diretamente com você.
O que Deus manda a gente falar é repetir a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Fica atento com esse tipo de pessoa. Se o que a pessoa estiver falando com você está na Bíblia, está na palavra de Deus, se ela está repetindo o Evangelho para você, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ela não tiver, tem alguma coisa errada aí. Porque a gente acabou de ler que os anjos do Senhor, que são santos, que são perfeitos e estão diante do trono de Deus, eles têm que ficar com os olhos cobertos, porque senão são fulminados por causa da santidade de Deus. E essas pessoas vão no céu praticamente toda semana, todo dia, falam com o Senhor, segundo eles, e não acontece nada com essas pessoas. Não tem nenhum impacto na vida dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas são maiores que Moisés, por exemplo, são maiores que os anjos do Senhor, têm mais santidade do que Moisés e mais santidade dos anjos do Senhor que nunca pecaram. Pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus.